O Internacional começa a limpeza do Parque Gigante e já tira 50 toneladas de lixo do local. As águas vão baixando e a previsão de 90 dias para a retomada dos treinos no CT é mantida pelo clube. Mas o West Ham vem forte por Vitão e alguns pormenores do contrato assinado entre o zagueiro e o Colorado começam a vazar. E ainda, conversei com algumas pessoas próximas de Fabrício Bustos e uma decisão parece estar tomada por parte do argentino. Será que Vini Tobias poderia retornar, principalmente com a eminente saída do atual titular? A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube e entender um pouquinho do que está acontecendo lá no CT do Parque Gigante, né? Porque já tem movimentação lá a partir das águas cada vez mais baixas no Guaíba e também, né, os bastidores aí do Internacional nos últimos dias em Itu, voltando para o Rio Grande do Sul. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal. A gente está chegando a 48 mil inscritos e a nossa meta segue sendo 50 mil em 2024. Não te esquece que os conteúdos do canal são para KTO e KTO.com te dá 20% de bônus no teu primeiro depósito com o cupom ERNEST, beleza? Vamos lá, gente. O Inter divulgou agora à tarde um início de obras, né, de restauração, de limpeza do Parque Gigante. Já divulgando, inclusive, que 50 toneladas de lixo foram já retiradas do local. E aqui a gente tem que deixar muito claro, né? O Parque Gigante ele é muito grande, ele é vasto, ele tem a parte de piscinas, tem a parte dos galpões, né, para fazer algum evento, tem inclusive também os quiosques, a parte do futebol, por óbvio, né? E muita gente conhece o Parque Gigante também por ser o CT do futebol profissional, mas tem muitos ambientes dentro do CT e essas 50 toneladas a gente pode pegar e ficar impressionado por conta justamente talvez da falta de conhecimento do ambiente, né? Mas olha, 50 toneladas é muito lixo, né? Muita coisa ainda para ser trabalhada ali no CT. Vale lembrar, as águas já abaixaram, os campos agora começando a ganhar a reforma. Ainda tem 90 dias de, no mínimo, espera, né, para voltar a trabalhar no CT do Parque Gigante. Enquanto isso, o Inter trabalha na Morada dos Quero-Queros, agora quando retornar a Porto Alegre, ou ao Rio Grande do Sul, né, que vai ser nesse final de semana para o jogo contra o Delfim, lá em Caxias do Sul, e pode haver um híbrido, tá? Já me disseram também o seguinte, ele pode ir à Alvorada, na Morada dos Quero-Queros, que está passando também por reformas dos campos, tem melhorias também feitas no vestiário, academia e tudo mais, e pode ser o híbrido, como eu disse, na PUC, ali na Ipiranga, né? Dependendo até mesmo de como tiver o traslado para lá, né? Os jogadores, tem muito jogador que não mora até em Porto Alegre, mora de repente ali na região de Eldorado, que também, né, foi bastante atingida pelas chuvas, ou na Zona Sul. Imagina cruzar toda a cidade, talvez ainda seja melhor ir para a PUC. Mas, nesse sentido, então, a gente aguarda para ver mais definições do Internacional. Eu consegui conversar com algumas pessoas para falar sobre Vitão e sobre Bustos, tá? E aqui o Bustos, eu sei que a gente está falando várias vezes sobre isso, né? De o Inter lá quer o contrato ampliado, o jogador quer um aumento salarial, o Vila Real chegando forte, por conta principalmente, né, desse final de contrato, o jogador tá na boa, porque vai ganhar das duas formas, né? Ou indo para a Europa com um salário bom, um contrato bom. Vale lembrar, né, que o Bustos está muito próximo dos 30 anos, precisa também fazer ali seu pé de meia, então o jogador tá ali na boa, né? O que fica é o Internacional, o empresário e tudo mais. Eu falei com uma pessoa ligada ao staff do Bustos e eu perguntei o seguinte, tá, e ele vai ficar? Ele tem chance de ficar? Ele gostaria de ficar? E aí o cara me disse o seguinte, ó, nesse momento é difícil te dizer. Nesse momento é difícil te dizer, porque assim, o Bustos tem, claro, bom tempo de clube já, né?
Ele chega ali 2021 ali, né, no Internacional. Ele é titular incontestável, mas não tem um dos principais salários da equipe, né? E ele está vendo, por exemplo, o Alan Patrick, agora chegou o Valência, chegou o Borré, tem outros jogadores que chegaram que têm um salário maior que ele. Então, para ele ficar, ele quer ser valorizado. Até porque, se vai perder esse contrato com o Villarreal, talvez poderia ser o último dele, inclusive na Europa, tá? Então, ele quer fazer o pé de meia também, então, aqui no Internacional. Até porque o jogador nunca escondeu, né, quando chegou aqui, quando deu a entrevista coletiva, de que gostaria de ir para o velho continente. Então, essa novela ela vai demorar ainda, tá? E principalmente a partir desse é difícil dizer, né, sobre o futuro dele. O que o Inter diz é que quer renovar e aposta, inclusive, nessa renovação automática aí que tem no contrato. Contrato que vai até fevereiro de 2025, tá? Nesse sentido, o Vini Tobias surgiu aí como uma possibilidade de voltar do Shakhtar para Porto Alegre. O Inter que vendeu o garoto, né, ao Shakhtar, ele foi depois para o Real Madrid não quis comprá-lo e ele voltou para a Ucrânia. Tá a situação aquela ainda lá na Rússia, tá? Ucrânia, guerra, pode sair, pode não sair. E o que se sabe é que o jogador não ficaria no Shakhtar. E aí, por conta, então, né, de perder o Bustos, ou na possibilidade de perder o Bustos, ele poderia ser uma alternativa. Acontece que o Shakhtar ele não está feliz com os rumos que o Inter tomou com Alan Patrick, os rumos que o Inter tomou com Vitão, por exemplo, que o Vitão acaba o contrato lá e ele assina o pré-contrato com o Internacional. A gente vai falar do Vitão daqui a pouco. Né? Então, o ambiente que já foi muito bom entre Inter e Shakhtar não tá tão dos melhores assim para haver uma negociação, uma conversa e tudo mais. Enfim, né? Mas a gente sabe como é que é futebol. E aqui, ó, os pila mandam mais alto, né? Então daqui a pouco tu conversa aqui, conversa dali quando vê o Vini Tobias está desembarcando aí no Beira-Rio, tá? E aí o Vitão. Porque o Vitão é o seguinte, a gente já teve a questão do Real Betis, que botou 10 milhões de euros pelo jogador, só que eles queriam pagar parcelado. E aí o Inter disse que não, assim eu não quero. Só que o Inter disse o seguinte, ó, eu tenho um pré-contrato com o jogador, eu quero no mínimo 10 milhões para liberá-lo, mas eu quero 10 milhões de euros à vista. Por quê? E aí que está o ponto. O Inter, no pré-contrato que assina com o Vitão, bota numa cláusula que 80% do valor de uma eventual venda fica com o clube. E 20% com o empresário do jogador e com o jogador. A partir disso, o Internacional então lucraria 8 milhões de euros, algo muito semelhante com o que ganhou o Bruno Fux. E aí tem dois clubes que estão interessados em botar uma grana ali. O West Ham, da Premier League, né, da Inglaterra, e o Villarreal, da Espanha, o mesmo que quer o Bustos. O West Ham, segundo o pessoal da Revista Colorada, tem até o Kia metido na história, né, que é um dos principais empresários ali da Europa. Tá? O Villarreal, ele gostaria de botar os 10 milhões, mais bônus ainda. Então também está interessado nesse sentido. Vale lembrar que o West Ham é o mesmo que queria o Robert Renan, agora na última janela, que acabou também não sendo transferido por conta da guerra da Rússia com a Ucrânia. Então tem todo um contexto de que há necessidade de um zagueiro, o Vitão está ali com a vitrine internacional que sempre teve, e o Inter com os valores já meio que definidos. E aí, claro, né? Não quer perder. O próprio Kudê disse isso muito claro, né? Não quer perder jogadores. Porque não é uma espécie de promessa, mas o que o Kudê diz é o seguinte: esse grupo fechado até dezembro pode me dar um título. O Kudê acredita fielmente que pode disputar um título, mesmo com a situação de calamidade, mesmo com a questão envolvendo aí traslados agora de não ter o Beira-Rio para jogar e tudo mais, o CT com dificuldades, enfim, o Kudê acredita fielmente que este grupo é bom o suficiente para levantar uma taça, seja da Copa Sul-Americana, seja da Copa do Brasil, seja do Campeonato Brasileiro. Então o Inter, o Kudê, ele está muito
pressionando, vamos dizer assim, a direção, e o pressionando entre aspas, para não perder jogadores. E muito pelo contrário, né? Tentar até acrescer alguém agora na janela do meio do ano. Ou seja, o Kudê acredita no grupo que tem. O Kudê acredita no trabalho que está sendo feito. E eu espero também que a gente continue acreditando e que a gente lá em dezembro seja muito feliz. Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, meu parceiro. Vamos continuar conversando sobre o Inter. Bota aí o que tu acha que a gente tem que fazer com o Vitão, com o Bustos, qual o outro lateral direito, de repente, que poderia substituir o argentino. Vamos conversando, sempre tem muito para falar do Inter aqui nos conteúdos do canal. Forte abraço. Tchau.